Olá, adivinhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre pensar para criar. Na nossa aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a gente pensar para entender. Como é que funciona o nosso pensamento para poder entender as coisas? E nós vimos que o nosso pensamento capta, ou seja, ele pega as informações da nossa percepção e ele transforma em entendimento, que ele organiza aquilo que a gente percebe ao nosso redor para que a gente possa entender como é que funciona o mundo. O nosso pensamento, então, ele vai conseguir ajudar a gente a entender como as coisas são. E essa ajuda vai fazer com que a gente organize melhor a nossa cabecinha. Mas tia, como é que vai funcionar o nosso pensamento para poder criar as coisas? Imagine com tia Michelle, como seria a nossa vida se ela fosse diferente? Se ela fosse em outro lugar, ou se a gente tivesse outros familiares, ou se a gente tivesse um corpo diferente, ou se a gente vivesse ao contrário, como a gente viu na história do astronauta. Não seria muito diferente? A gente talvez ficasse confuso? Então, o nosso pensamento, além dele conseguir entender as coisas, ele também vai conseguir criar as coisas. Isso porque é possível imaginar de maneiras diferentes aquilo que já conhecemos, ou inventar no pensamento aquilo que ainda não existe. O nosso pensamento, na hora que ele vai criar as coisas, ele vai pegar alguma coisa que a gente já conhece, que a gente já pensa, e vai mudar o nosso pensamento em relação àquilo ali. Ou então vai inventar coisas que ainda não existem. Isso acontece graças a uma coisinha que a gente vai chamar de criatividade. A criatividade, ela ajuda o nosso pensamento a criar as coisas. E essa criatividade, ela vai funcionar de modo que nos ajude a inventar essas coisas novas ou reinventar as coisas que já existem. Tia trouxe para vocês hoje um pintor chamado Giuseppe Arcimboldo. Nós vamos aí ver qual é o olhar de artista dele para isso que nós estamos estudando agora. O Giuseppe Arcimboldo, ele é italiano e viveu há mais ou menos uns 400 anos atrás. Ele gostava de ver as coisas ao redor dele e recriar e inventar situações que normalmente a gente não costuma ver por aí. Um exemplo disso é que nós temos aqui uma imagem de frutas e verduras. Ao observar essas frutas, essas verduras, esses legumes, nós podemos observar e pensar sobre o seguinte: eles são alimentos saudáveis porque ajudam o nosso corpo a ter algumas vitaminas, alguns nutrientes que o nosso corpo precisa. Apesar de sempre ter alguém que não gosta muito ou alguém que gosta muito, elas existem e elas têm uma função: nos alimentar de forma saudável. No entanto, Arcimboldo, ele pensou de uma forma diferente sobre as frutas e as verduras. Aqui nós temos um quadro dele que é chamado O Verdureiro. Esse quadro que ele fez foi no ano de 1590. Olha quanto tempo já faz que ele utilizou essa criatividade para criar esse quadro. Quando a gente observa esse quadro, a gente pensa o seguinte: bom, parece uma bacia que tem algumas verduras dentro dessa bacia. Até aí tudo bem. Só que aí, olha a ideia que o Arcimboldo colocou nesse quadro. Quando a gente vira essa tela de cabeça para baixo, olha o que acontece. O verdureiro, na verdade, parece que é um verdureiro de verdade. Não é um verdureiro daquele lugar que a gente poderia colocar as verduras, mas sim um homem que tem um chapéu, que tem o nariz, que tem os olhos, que tem as bochechas, que tem a boca e uma roupa bem engraçada. Mas quando a gente para olhar direitinho, a gente percebe que, na verdade, são verduras que ele utilizou para fazer um homem. Que diferente, não é mesmo? Eu achei bem diferente, tia. Nossa, como ele era muito criativo. Isso mesmo, Jorge. Ele já era criativo há muito tempo atrás.
Isso quer dizer que o ser humano sempre utilizou a criatividade para poder entender as coisas e fazer as coisas diferentes. Nós temos aqui outra tela chamada Inverno, que também é do Arcimboldo. Aqui ele já conseguiu fazer um homem com um busto e tudo. Só que como o Arcimboldo vivia lá no ano de 1500 e por aí, a forma como ele descreveu na obra de arte dele esse homem é a forma como as pessoas possivelmente se vestiam naquela época. Então nós temos aí como se fosse um chapéu, uma barba, um colar gigante e aquelas roupas que elas eram bem grandes, mas quando a gente para observar mesmo, a gente vê que na verdade, a roupa dele é o quê? São limões, são cebolas, gengibre, uma laranja, uma tangerina e alho poró e todas aquelas verduras e frutas que a gente normalmente se alimenta no dia a dia. Olha como ele utilizou a criatividade dele. Ele pensou e falou o seguinte: bom, eu tenho frutas e verduras. Normalmente eu uso para comê-las. Seria interessante se eu usasse elas para criar uma obra de arte. E aí ele começou a fazer essas artes. Não são só essas duas que Tia Michelle está mostrando que representam pessoas ou situações em que ele utiliza frutas e verduras. Ele também já utilizou flores também para fazer as suas obras de arte. Então, a marca do Giuseppe Arcimboldo era utilizar frutas, verduras, flores, coisas que fazem parte da natureza e transformar em pessoas. Nós vimos aí que nós conseguimos utilizar o nosso pensamento tanto para entender, mas que a gente também pode utilizar o nosso pensamento para criar. E agora é a sua vez de filosofar. Aliás, é a sua vez de criar. Tia Michelle passou uma tarefa super legal para vocês fazerem. Vocês vão fazer a tarefinha, vão mandar foto para Tia Michelle e aí a gente vai apresentar para todos os nossos colegas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!